Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Café de Influência. Aqui nós discutimos estratégias para você influenciar comportamentos e transformar a vida das pessoas, criar essa transformação que você busca, mesmo começando do absoluto zero. Meu nome é Mariana Nicolau, eu sou estrategista em mudança de comportamento sustentável e eu atuo nessa área há mais de 10 anos a nível internacional. E como talvez você já saiba, durante toda essa semana a gente se encontrou todos os dias ao vivo, aqui sempre às 3 horas da tarde, para olhar um novo obstáculo que pode te afastar do seu objetivo de influenciar comportamentos. Por quê? Porque amanhã começa a jornada Comportamento Sustentável. Então foi uma semana de aquecimento para a gente chegar amanhã pronto para o primeiro dia de evento, para a nossa aula número 1 na jornada Comportamento Sustentável. O que é a jornada, então? É um evento 100% online, 100% gratuito, onde em 3 aulas eu vou te mostrar o passo a passo para você influenciar comportamentos e criar a transformação sustentável que você busca, mesmo começando do absoluto zero. Então, se você está aqui comigo, se você está me assistindo, mas ainda não se inscreveu, ainda dá tempo. Corre no link da minha bio, se inscreve, que amanhã, às 8 horas da manhã, eu vou te mandar o acesso à primeira aula dessas 3 aulas de jornada essa semana, onde a gente vai aprender esse passo a passo juntos. E aí, então, como eu disse, essa semana está sendo uma semana de lives. Hoje é a 7ª live de aquecimento e hoje a gente vai olhar mais um obstáculo. Mapeei obstáculos que te afastam do seu objetivo de influenciar comportamentos, que tornam a sua jornada mais difícil, te torna mais distante desse sonho. Então é muito importante que a gente entenda esse obstáculo, que a gente possa afastar esses obstáculos do nosso percurso, para a gente conseguir ter mais êxito, ter mais resultado dos nossos projetos de mudança de comportamento sustentável. Bom, na live de hoje, no café de hoje, o obstáculo que a gente vai discutir é: Mariana, eu vou ter que fazer toda essa transformação sozinho? Em outras palavras, se eu quiser levar à frente um projeto, uma iniciativa ou vários, para influenciar comportamentos, para engajar as pessoas, eu vou ter que carregar tudo isso nas costas sozinho? E aí, então, um pouco de contexto, primeiro, para a gente poder entender o terreno do que a gente está discutindo. Na verdade, esse não é um tema muito que as pessoas vêm reclamar comigo, para me falar: nossa, Mariana, será que eu vou ter que carregar muito esse peso sozinho? Será que vai ficar muito pesado para mim? O que eu vejo muito acontecendo na prática é que, na verdade, profissionais de sustentabilidade, eles já agem dessa forma, eles já acham, são missionários, nós somos missionários e a gente acha que a gente tem que carregar o mundo nas costas, né? Que a gente tem que dar conta de tudo. Eu tava até brincando, né? Que a gente tem que dar o passe, sair correndo, receber a bola e marcar o gol, fazer tudo, né? Dar conta de tudo. E a verdade é que não deve ser assim, né? Não precisa e não deve ser assim. A palavra-chave da nossa live de hoje é colaboração, né? Projetos que são bem-sucedidos em estabelecer colaborações estratégicas, e a gente vai discutir hoje que tipo de colaboração e como estabelecer essas colaborações, eles têm muito mais chance de êxito, eles têm muito mais chance de se tornar projetos robustos, bem planejados e bem-sucedidos. Então jamais se sinta só nessa jornada. Se você está absolutamente só, tem alguma coisa errada. O ideal é que você possa mapear as necessidades do seu projeto e engajar pessoas com expertises importantes que se encaixem com aquilo que você precisa. Então vamos entrar para a gente discutir então como que isso pode acontecer na prática, né? Imagina que você, e aliás, isso é sensacional e importante para sustentabilidade de uma forma geral, né? Você, como um centro, um polo num determinado assunto, com relação a um determinado comportamento no seu contexto, ligado a várias organizações, de repente empresas, de repente governos, ONGs, pessoas da mídia, os próprios consumidores, os beneficiários do seu projeto. E isso vai criando uma teia. Existem vários outros pontos semelhantes aos seus nesse espectro, né? Criando essa teia de iniciativas, essa rede, essa network de iniciativas. E é assim que a sustentabilidade funciona melhor e deve funcionar, porque o desafio é tão grande que a gente sempre tem que pensar em trabalhar em conjunto, né? E aí, pensando na questão da colaboração, na verdade, especificamente para projetos de mudança de comportamento sustentável, não só tira um peso das suas costas, como torna o seu projeto muito mais bem planejado, muito mais robusto e bem sucedido. E a gente vai entender por quê. Porque você consegue complementar as necessidades, as expertises conforme a sua necessidade. Eu vejo isso acontecendo em 2 níveis. Um nível de colaboração que é extremamente importante para os nossos projetos, para as nossas iniciativas de engajamento, é a colaboração a nível de parceiro do seu projeto. Então, quando você vai criar uma iniciativa,
primeiro passo que você deve pensar é com quem que eu vou colaborar, né? Quem é a pessoa que vai entrar comigo nessa iniciativa? Se você já está dentro de uma organização ou se você trabalha com um determinado cliente, é muito importante que você tenha a dimensão dos parceiros que você precisa engajar em diferentes etapas do seu processo. E aí existem 3 etapas principais, podem ser que existam mais, mas eu vou ressaltar 3 para você aqui, para você começar a pensar quando mapear os seus parceiros, em que momento do projeto e que tipo de parceiro. A princípio, primeiro numa fase inicial, então assim, quem são os parceiros principais, né? Você vai entrar numa iniciativa, eu preciso ter um órgão do governo sendo o principal parceiro, ou existe essa iniciativa cobre determinadas áreas, determinados comportamentos, de repente mais de um, de repente é uma iniciativa que acontece dentro da casa das pessoas e expertise em energia e em alimentação é importante. De repente a sua organização cobre um tema, uma outra organização cobre outro tema. De repente você está mais na parte estratégica, tem um colega mais na parte, ou um parceiro mais na parte técnica. Você vai cobrir a parte da intervenção, do design dessa intervenção e de repente tem um parceiro mais técnico medindo os impactos daquela intervenção. De repente na parte de tecnologia, de TI. Então assim, na parte inicial, da fase inicial, onde você desenha o escopo do seu projeto, você tem que se perguntar, eu tenho já dentro da minha organização ou em mim toda a expertise necessária de planejamento, de entrega, de medição de impactos, de visibilidade, ou eu preciso trazer 1, 2, 3, 4 parceiros para o meu projeto? Grandes projetos aqui na Europa, financiados pela Comissão Europeia, dos quais eu já fiz parte, às vezes envolvem 20, 30 desses parceiros iniciais, além de parceiros associados. Claro que é um outro objetivo, não é? Não acho que tem que ser assim necessariamente, depende do objetivo. Esses grandes projetos fazem assim porque o objetivo é fazer os países e os pesquisadores colaborarem. No nosso caso, a gente está falando de iniciativas às vezes menores ou mais específicas e intervenções, às vezes envolve 3, 4, 5 parceiros, um mais no design, um na medição dos impactos, um no treinamento das pessoas envolvidas, um na parte de mídia. Quem são os parceiros que você precisa? Então, assim, na fase inicial, na concepção do projeto, é sempre importante a gente pensar quem são as pessoas importantes. Uma segunda fase que é extremamente importante também é na fase de preparação e execução da sua intervenção. Digamos que a sua intervenção, no fim das contas, seja relacionada a criar um novo produto para viabilizar as pessoas a adotarem um determinado comportamento. Ou que a sua intervenção esteja relacionada a criar uma campanha e você precisa de materiais de comunicação, então você precisa de alguém que esteja ligado com essa área da comunicação, do marketing, para executar essa campanha para você, com a mensagem que você decidir. Pode ser também que envolva uma solução digital, a criação de um app. Então eu estou fazendo um brainstorm aqui com vocês. Existem diferentes meios, mecanismos em que você pode executar, operacionalizar uma intervenção. E às vezes a criação desse canal, desse meio, não necessariamente a sua área de expertise nem precisa ser. Então pensar em quem é o parceiro que vai executar esse produto, ou essa solução digital, esse novo modelo de negócios. Às vezes pode ser até uma ideia para uma iniciativa pública, para uma política pública, para uma nova legislação, para uma nova regulação. Então você ter às vezes um órgão do governo como parceiro para você conseguir fazer um piloto que dê uma ideia de como seria essa política pública num escopo menor, num escopo mais reduzido, mas que você ainda possa testar no ambiente público. Então, na parte de execução e de preparação do meio para sua intervenção, é importante você também pensar quais são os potenciais parceiros. E por fim, na fase de comunicação e engajamento do projeto. Às vezes você quer se aliar a um jornal, a um site, a um canal nas mídias sociais, pessoas que vão colocar na rua ou a intervenção em si, ou os resultados, comunicar os resultados daquilo que você atingiu. Então eu vejo que a nível de parceiros para o projeto, há 3 fases aí, ou 3 momentos em que parceiros são importantes e que é importante pensar. Na fase inicial de concepção, um parceiro para executar, para preparar a execução em si, às vezes uma coisa mais operacional, e por fim um parceiro na parte de comunicação. Uma segunda forma da gente pensar da colaboração, para você não se sentir sozinho, é pensar no engajamento de representantes do seu público-alvo. E eu acho que esse é um tipo de colaboração, principalmente para projetos de engajamento para sustentabilidade, que é menos pensado, ele é o menos óbvio e é extremamente promissor para o tipo de trabalho que a gente está fazendo. Então, na verdade, eu gostaria até de focar nessa oportunidade, nesse tipo de colaboração e de parceria, para a gente agora discutir as oportunidades e depois discutir o como. Vamos focar mais nessa. A nível de engajamento de representantes do seu público-alvo, a ideia de colaboração é que você traga
Digamos que você está dentro de uma empresa e é lá que você vai gerar o engajamento interno dos funcionários daquela empresa para ajudá-los a viverem de uma forma mais sustentável, para se engajar mais com a sustentabilidade. É um tema que a gente tem visto cada vez mais no mercado, tanto na Europa quanto no Brasil. Né? Empresas que começam por dentro, de dentro, tentando engajar internamente para depois pensar em como incluir isso no seu próprio portfólio. Você poderia pensar em engajar representantes desse grupo de pessoas, dessa organização, até de uma forma voluntária. Você pode abrir uma chamada para essas pessoas se voluntariarem para vir dialogar com você e você engajar essas pessoas no passo a passo da criação do seu projeto, desde a seleção do comportamento, que vai ser o foco, até o design das intervenções em si, quais são as atividades que vão acontecer para você engajar as pessoas na mudança de comportamento, para você atingir um determinado resultado. Então, esse que é o potencial. E assim, nada mais estratégico, porque ninguém melhor do que os próprios beneficiados, do que as próprias pessoas que vão ser objetos da intervenção, para te falar quais são os desafios que elas enfrentam, quais são os obstáculos que elas têm para se tornarem mais sustentáveis dentro de uma determinada área, para pensar com você qual é o comportamento mais estratégico, dentro da perspectiva dela, o que ela estaria disposta a fazer ou não, e para pensar junto com você, então, como viabilizar aquele comportamento na prática, porque ela conhece o dia a dia dela, ela sabe quais são as oportunidades. Então, assim, a gente tem visto um percurso muito promissor, essa questão de você envolver as partes envolvidas, as partes que vão ser objeto, no fim das contas, objeto, né? O público-alvo da sua intervenção, como parte da inteligência da geração da iniciativa para começo de conversa, né? Então, como que isso pode acontecer assim na prática? Né? O ideal, como eu disse, é que você possa envolver representantes desse grupo. Dentro de uma organização talvez seja mais fácil. Mariana, se eu estiver falando a nível de cidade, se eu estiver envolvendo, né, uma região, se o meu público for muito amplo, você pode utilizar às vezes meios digitais, outras formas, mas o ideal é que você consiga recrutar alguns representantes, sempre pensando na perspectiva do benefício. O que você pode comunicar para aquela pessoa, para ela entender que ela vai se beneficiar fazendo parte daquele processo junto com você, que aquilo ali na verdade é uma oportunidade, porque no fundo aquele projeto depois vai se reverter na própria vida da pessoa, ela vai ser objeto daquilo, né? Dentro de empresas, eu acho que isso já tem sido feito de uma forma muito bem sucedida. Assim, as pessoas em geral se voluntariam, elas se tornam embaixadoras daquele assunto dentro da organização. E eu acho essa pegada da embaixadora, do embaixador, muito interessante, né? Embaixatriz, embaixador. E trazer essa pegada, às vezes, até em outros contextos, mesmo que mais amplos, às vezes a nível de, né, um determinado ambiente público em que cidadãos vão ser envolvidos, às vezes dentre os clientes de uma marca, os clientes de uma empresa, né? Você fazer aquilo ali soar como uma oportunidade, a pessoa tem uma chance de fomentar aquele processo junto com você. E aí o passo a passo seria o seguinte, você esclarecer a princípio com aquele grupo de pessoas qual é o objetivo da sua intervenção, por que você está trazendo aquelas pessoas para conversar com você. Dentro de uma organização, né, você quer focar numa área do comportamento específico? Será que é alimentação, é mobilidade daquelas pessoas, é o uso de energia? Ou você quer olhar sobre o estilo de vida de uma forma mais ampla com aquelas pessoas e você estaria aberto a priorizar áreas do comportamento junto com aquelas pessoas, né, para você então ter o input delas para decidir em que área focar. Acho as duas coisas válidas, depende do contexto que você tá, da bandeira que você levanta, qual é o tópico com o qual você trabalha e também assim, qual é a carta verde, a carta branca que você tem para poder iniciar um projeto nessa área, dentro da sua organização, né? E aí, uma vez esclarecido o objetivo, você vai dar uma varinha de condão para essas pessoas, você vai envolver essas pessoas num momento mágico de listar, então, comportamentos que elas se sintam que elas consigam imaginar, né? Que elas se sintam ligadas, que elas acham que tem conexão com aquele seu objetivo e você vai estar dando liberdade para elas criarem essa mágica aí de listar dezenas de comportamentos que tenham conexão com o seu tópico, para você ouvir delas, então, quais são comportamentos específicos que ajudariam a chegar no seu objetivo. Então você vê que desde o começo você está fomentando uma sensação de legitimidade da sua iniciativa, porque você está dando às pessoas que vão ser objeto daquilo no futuro a palavra para decidir junto com você sobre, a princípio, em que comportamento focar para começo de conversa, né? E aí essa lista de comportamentos mais longas depois pode ser refinada, pode ser priorizada, pode ser especificada, para que seja concreto o suficiente para que essas pessoas depois voltem com você e te ajudem, então, a definir em quais comportamentos focar. Se for num contexto menor, como eu disse, de uma organização, de uma empresa, você pode, inclusive, motivar as pessoas a trabalharem em time e escolherem que comportamentos elas querem executar, que comportamentos aos quais elas se sentem mais ligadas, quais que elas se sentem mais motivadas a mudar.
Se for nível mais, né, um nível maior, um contexto mais amplo, vamos dizer que uma cidade, um estado, um país, fica mais difícil dar a cada cidadão a liberdade dentro de uma lista longa de comportamentos, quais escolher, né? A gente tem que ser sempre preciso e específico. A gente já conversou isso em uma outra oportunidade, a gente pode retomar esse tema depois, mas é importante a gente ter clareza sobre o que a gente espera das pessoas, né? Então, se o contexto for muito amplo, essa relação com representantes do público-alvo pode te ajudar, então, a priorizar o comportamento. Eles podem te ajudar, então, no universo maior, quais comportamentos a gente vai priorizar, e os critérios para essa escolha também podem ser definidos a partir de você, né? Você dizer, então, gente, vamos escolher quais são os comportamentos que têm mais impacto na sustentabilidade, quais são os comportamentos aos quais você se sente mais motivado a mudar, e a sua escolha vai ser fundamental para definir a estratégia para todo o grupo. Então, aquele grupo ali vai ser quase que representante, né? E a voz, o porta-voz de um grupo maior. Mas a verdade é que, então, envolver as pessoas desde o começo, nessa noção de colaboração, e aqui um olhar diferente para a colaboração, te dá a perspectiva de aumentar a transparência da sua iniciativa, do seu projeto, a legitimidade daquilo que você vai propor no final, que você vai executar enquanto intervenção. Por quê? Porque você envolveu o público-alvo desde o começo, inclusive na seleção dos comportamentos que vão ser alvos, depois no desenho daquela intervenção, né? E aí você tá, por fim, deixando que as pessoas escolham a quais comportamentos elas se identificam, ou pedindo o apoio daquelas pessoas para você conseguir priorizar os comportamentos que vão ser o foco da sua intervenção. Então é uma chance de você trazer inteligência coletiva para dentro da sua iniciativa, porque você não precisa saber tudo, né? E ao mesmo tempo fomentar a legitimidade, a transparência da sua iniciativa, o que então, por fim, te dá mais chances de ser bem sucedido, de ser mais robusto, de maior impacto com a sua iniciativa e com o seu projeto. Essas eram as ideias, então, para a gente imaginar como não carregar o mundo nas costas, gerar colaboração, e não só colaboração a nível de parcerias mais clássicas, como colaboração direta com o seu público-alvo. Então, elevar o engajamento a próximo nível, a próxima etapa, né, a próximo level. E aí, se eu puder sugerir um próximo passo a vocês, se eu puder sugerir a você algo para você levar daqui e aplicar no seu dia a dia, já amanhã, no seu projeto, ou no seu ideal de projeto, é você pensar: você já colabora com alguém ou com uma organização na sua iniciativa ou no seu projeto? Se você ainda não colabora, ou mesmo colaborando, você ainda sente falta de apoio, você se sente só, você sente que algo poderia ser melhor, que tipo de expertise você está precisando? Será que é algum parceiro para pensar a questão técnica junto com você? Será que você está olhando vários comportamentos e você não domina todos? Será que alguém na parte de comunicação? Será que está faltando mais engajamento com o seu público desde o começo, como eu estou dizendo, né? No desenho da sua iniciativa, porque isso vai trazer mais credibilidade para a sua atividade. Então, essa era a reflexão para você já pensar de uma forma bem concreta. Já colaboro, sim ou não? E se tem alguma parte do processo que você sente que está fraca, que está difícil, que está pesada demais, onde você pode delegar ou onde você precisa de uma expertise que você ainda não tem, ou que a sua organização ainda não tem. Então pensa nisso, já de uma forma bem prática, então, que seria um terceiro passo, a gente não precisa ir muito longe, mas pensar então, quem poderia preencher essa lacuna para você? Será que está faltando você bater um papo com alguém que comunga de interesses semelhantes, ou que acharia essa ideia bacana, para você conseguir ir recrutando apoio, ajuda nessa sua iniciativa de uma forma estratégica. Lembrando que a gente está em ritmo de aquecimento, amanhã já inicia a nossa jornada, né? Então essa é a última live de aquecimento, amanhã é o dia da nossa aula número 1, às 8 horas da manhã, todos os inscritos vão receber ou uma mensagem pelo WhatsApp ou um e-mail, depende de onde você está. Se você ainda não está no grupo de WhatsApp, eu sugiro que entre, porque é uma forma certeira da gente conseguir se comunicar, e-mails às vezes se perdem, né? E a partir das 8 horas da manhã, a aula 1 já vai estar disponível para você assistir. E depois me dá um feedback, me conta qual foi a parte que você mais gostou, me fala o que mais tocou você, o que você mais levou daquilo. E eu tô muito empolgada pra gente poder se encontrar amanhã. Não tá inscrito ainda? Clica no link da minha bio e se inscreve que ainda dá tempo. Muito obrigada e a gente se encontra amanhã para nossa aula número 1 da Jornada Comportamento Sustentável. Tchau, tchau!